Sejam bem-vindos ao Pode Acolher. Eu sou Patrícia Látaro, fisioterapeuta especialista em desenvolvimento motor de bebês. Eu sou a Júlia Paspaldi, sou psicóloga infanto-juvenil. Nosso primeiro episódio, nós falamos para vocês que voltaríamos para falar sobre tarefas que você pode ensinar para o seu filho ao longo desses 10 primeiros anos. Então é isso, seu filho nasceu, você já começa a pensar como eu vou ensinar as coisas que ele tem que fazer em casa para ele me ajudar nas tarefas domésticas. É isso, Gil? Não é isso. Antes de eu te falar com que idade seu filho pode fazer qual coisa, eu vou te explicar o porquê que você precisa ensinar ele a fazer as tarefas domésticas. Seu filho precisa, desde o comecinho, entender que a responsabilidade de arrumar a casa, de deixar a casa organizada, é de todo mundo, inclusive dele. Isso não significa que você vai colocar seu filho de 3 anos para passar um aspirador de pó. Não é isso. Mas ele precisa entender que chegou em casa, vai tirar o sapato, coloca lá o sapatinho dentro do armário. Brincou, arruma os brinquedos, coloca dentro da caixinha. Ele não precisa fazer isso sozinho, você pode ajudar ele, mas é importante que ele participe disso. Então, você pode dar escolhas para a criança, para não ficar uma coisa muito, faça isso, faça aquilo, para a criança não falar, ai, que chato, eu tenho 3 anos, estou tendo que fazer e moro no exército. Exatamente. Então, eu já vou falar o que a idade pode fazer. Mas você pode falar para a criança, filho, você pode fazer isso e isso. O que você prefere? E aí ele vai escolher. Isso dá a sensação de escolha, de autonomia para a criança e também cria essa noção de responsabilidade para ela, começar desde pequenininho a fazer entrar isso. Na rotina. Exatamente, e rotina é uma coisa muito importante, né? Então, você pode fazer um quadro de rotina, eu adoro quadro de rotina, e escrever lá, segunda-feira você vai fazer tal coisa, terça-feira tal coisa, que você envolve a criança em várias atividades da casa, ela aprende a fazer diversas coisas e tem essa responsabilidade de olhar lá o quadro. Cada idade, você pode colocar uma fotinho e tudo mais, adaptando para a idade da criança, para ficar tudo muito mais fácil. E pode usar esse quadro, inclusive, para motivar, né? Tipo, fez, ganhou uma estrelinha. Eu adoro dar estrelinha para as pessoas. Exatamente. É um quadro de incentivo para a criança. A criança precisa se sentir incentivada a fazer isso. Porque, muitas vezes, por exemplo, muitos adultos não gostam muito de fazer atividades domésticas, né? Por que a gente quer que a criança fale, ai, que divertido. Pra que a gente vai ter um filho? É óbvio, pra colocar ele pra fazer as atividades. Mentira, gente. A psicóloga fica brava quando eu falo isso. Então agora eu vou te contar o que seu filho pode fazer com cada idade. Obviamente eu vou pegar minha cola, porque ninguém decora essas coisas, né? Aos 3 anos de idade, o seu filho já tem capacidade de fazer algumas coisas, como guardar os próprios sapatos, como eu disse, agora há pouco. Guardar os brinquedos. De novo, isso não significa, filho, vai lá guardar seus brinquedos. Tem a colaboração, Você tá ajuda a mamãe. Eu uso muito isso em consultório. Obviamente, quando as crianças são maiores, não os bebezinhos. Mas, voltando ao episódio 1, Terrible 2, lembra? Que vocês ensinaram, aproveitaram esse momento de independência da criança pra ensinar? É nesse momento que eu falo. Então, agora vamos ajudar a titia a guardar as coisas. Bolinha no lugar, não sei o que no lugar. Aproveito disso. Sim, uma coisa que é muito legal, a criança dessa idade gosta muito de competição. Então, competir com a criança, vamos ver quem guarda mais rápido os brinquedos? Maravilhoso, a criança vai adorar. E eu posso ganhar? Pode, a criança também tem que saber lidar com frustração, mas você também vai ter que saber lidar com a frustração da criança, que aí são outros 500, outro dia a gente fala disso. Ok. Mas tem que estar preparado para isso, né? A criança também pode pegar a roupa suja dela, então ela vai tomar banho, tirou a roupa, ela pode pegar a roupinha dela e levar até o cesto de roupa suja a roupinha dela. Pode ajudar a tirar as talheres, louças da mesa, sempre com muito cuidado, com coisas que quebram, com coisas que cortam, com coisas que espetam, isso é muito óbvio, né? Mas é importante falar. Sim, mas a criança já pode fazer isso. E limpar pequenas superfícies. Então, passar um paninho aqui. Já aproveita. Comeu, derrubou alguma coisa, paninho. Mas tudo isso sempre com supervisão de um adulto, tá? Não deixa a criança falar, vai lá e faz. Não, ajuda a criança, ela precisa aprender. Ela não vai fazer com perfeição porque ela tem 3 anos, né? Lembrem-se que o desenvolvimento motor começa desorganizado para refinar. Exatamente. Mas é importante que ela já comece a ter essa autonomia, esse incentivo de fazer as coisas, para quando ela for uma criança adulta não, quando ela for um adulto, ela já saber fazer de tudo e ter essa noção de responsabilidade e essa autonomia para
cuidar dela, da casa dela e das coisas dela. A partir dos 3 anos, hein, gente? Firme e forte aí, vamos ensinar todo mundo a ter responsabilidade. E com 5 anos? O que a gente pode ensinar para o nosso filhinho fazer? Com 5 anos a criança já tem capacidade de arrumar a própria mochila da escola, então colocar as coisinhas, né? Você obviamente ajuda ela a pensar, você precisa do seu caderno, você vai ter aula de tal coisa amanhã, que... Pois é, não espera chegar da escola e falar assim, nossa, eu não levei o livro de, sei lá, matemática. Mas como você não levou o livro de matemática? Você não arrumou sua mochila? Então você precisa auxiliar a criança nisso, mas ela já consegue pegar as coisinhas dela e colocar dentro da mochila. Ela consegue tirar o pó de alguns móveis por cima, sem ter que ficar tirando muitas coisas, né? Por exemplo, tirar um copo, quebra, então sempre muito cuidado com essas coisas. Ela consegue organizar itens da casa, como revistas e livros. Organizar não significa, né, remanejar tudo, é só fazer um ajeitamento assim. É uma ajuda, gente. Ajuda, exato. Ela consegue regar plantas, é a coisa mais fofinha, criança regando plantas. Vai fazer bagunça, mas saiba que vai fazer bagunça, mas é importante que a criança também faça essas coisas. Pra aprender. E toma cuidado com o peso do regador. Sim. Porque seu filho tem 5 anos. Isso é importante lembrar. Filho tem 5 anos. Aí você pega um regador desse tamanho, gigante, coloca um monte de água, 1 litro de água, a criancinha não consegue nem levantar o regador. Então, presta atenção nisso. Existem regadores próprios para crianças que são pequenininhos. Então, você pode comprar e falar, filho, vem ajudar a mamãe. Pode dar um vasinho pra criança e falar, esse vasinho é seu. A criança já pode ajudar a arrumar a própria cama, ajudar a arrumar a cama. Não significa arrumar a cama sozinha. E ajudar a arrumar o próprio quarto. Porque criança pequena faz bagunça. É normal, faz parte do desenvolvimento. E isso é saudável, tá? Grande também. Sim. Sou eu. Então precisa arrumar o quarto. Ela pode te ajudar nisso. Não faça você sozinho, mas também não deixe a criança fazer sozinha a arrumação do próprio quarto. Antes ela colocou a roupinha no cesto, agora ela consegue tirar do cesto e colocar na máquina. Com você do lado, falando pra ela, essa daqui vai na máquina, essa daqui ainda não, porque senão ela vai misturar roupas coloridas com roupas brancas e vai fazer que bonitinho, aquela lambança. vai colocar o filho pra lavar roupa, que graça. Tá tudo bem. Adorei. De novo, tudo isso não é pra você colocar o seu filho pra fazer as coisas. Eu tô achando muito fofo. Eu já tô vendo as criancinhas fazendo isso. É só pra você estimular ela a ter as noções de responsabilidade, autonomia e tudo mais, tá? Ela pode guardar parte das louças, coisas de plástico, por favor, né? Nada leves, de vidro, sim. Nada cortante. E coisas que, obviamente, fiquem embaixo, né? Pra guardar. Não vai colocar no armário lá em cima, que a criança não consegue. Ela não tem altura pra isso. E ela não deve pegar uma cadeira pra subir e fazer Ainda as não. coisas. E ela também pode ajudar na preparação de algumas refeições. Então, amassar alguma coisa, tá lá mexendo. Misturar o bolinho. Sempre cuidado com coisas que queimam e com coisas que cortam. Mas com 5 anos é isso. Ai, adorei os 5 anos. Já tô louca pra ver as crianças fazendo isso. Com 8 anos, a criança já é um pouquinho maior e ela já tem mais autonomia pra fazer as coisas. Então ela já pode, por exemplo, tirar o lixo do banheiro, tira o saquinho, dá um nozinho e leva pra onde você indica que ela tem que levar. Sempre indique pra criança o que ela precisa fazer, porque ela tá aprendendo ainda. Afinal, a gente tá ensinando a criança a fazer as tarefas. Tem coisas que pra gente é óbvio, mas que pra criança, como é a primeira vez ou as primeiras vezes que ela tá fazendo, ela ainda não sabe. Então você precisa sempre indicar e auxiliar ela com todas as tarefas. Ela também já pode te ajudar a estender e tirar as roupas do varal. Se você tiver um varal que é da altura dela, né? Isso é óbvio. Ou se você conseguir descer o varal até a altura dela, porque não... Aquele varalzinho de chão, acho que já dá com 8. Ela pode varrer e passar pano em cômodos pequenos, sabendo que a criança está aprendendo e não vai ficar perfeito, né? Como a Paty sempre fala, a criança está em desenvolvimento. Então, ela já tem essa capacidade de fazer isso, mas saiba que ela vai precisar sempre de muito apoio. Ela já pode te ajudar a guardar as compras de casa que chega no mercado. Ai, adorei. Adorei. Gente, isso é tudo que eu mais tenho pavor de fazer. Mercado. Já pode colocar pra fazer junto com o pai o mercado. E ela sempre guardando em lugares que sejam
próximos da altura dela, né? Lugares muito altos ela não vai conseguir guardar e tá tudo ótimo. Porque também quando a gente... É importante a gente falar isso. Ah, mas tem a escadinha. Sim, mas aí ele tem que subir degraus, pegar um peso, é muita gravidade agindo. Então a gente tem coisas que a gente pode evitar. Então pensem em atividade sempre na altura da criança. Você tá ensinando a sua criança a fazer as coisas. Você não tá usando ela pra fazer as coisas pra você. Sim, eu só tô brincando. Eu não vou fazer isso. Ela já pode lavar louça. Antes ela já falei que ela podia ajudar a lavar louça, mas agora ela pode lavar copos e pratos e coisas que antes ela não conseguia. Muito provavelmente ela não vai conseguir lavar panela, travessas grandes. Pesados, né? Mas ela já tem mais autonomia para fazer coisas que antes ela não conseguia. Ela também pode te ajudar a organizar os armários, tanto da cozinha quanto das roupas dela, né? Então, ainda não... Ela já pode dobrar, mas daquela forma, né? Mas já consegue te ajudar a organizar. E ela consegue te ajudar mais a preparar algumas refeições. Então, ela consegue mexer em coisas que já são mais quentes, sempre tomando muito cuidado, sempre perto e ajudando ela. Mas antes, ela não passava perto do fogão, agora ela já pode estar ali do lado te ajudando com coisas mais fáceis. Mais elaboradas do que os 5 anos, mas ainda não é um chefe cuca. Com 10 anos, a criança já tem capacidade de fazer atividades mais complexas. Então, ela já pode limpar o próprio quarto inteiro. Adorei. Tô aprendendo também, gente. Hoje eu tô mais quietinha porque eu tô aqui ouvindo e aprendendo. Já tô anotando tudo. Ela pode ajudar a cuidar do animal de estimação, então dar comida, né, limpar as necessidades do cachorrinho ou do gatinho, enfim, que animal de estimação, Do bichinho você tiver. Preparar lanches rápidos, então um pãozinho com alguma coisa pra ela comer, preparar o próprio lanche da escola, sempre com supervisão, porque pode ser que a criança esqueça alguma coisa, a gente não quer que a criança passe fome. E usar faca também, ele pode usar, mas tem que ser sob supervisão. De preferência, faca sem serra e sem ponta, tá? Aquela faca de passar manteiga, perfeito. Ela pode trocar a roupa de cama, ajuda a criança a trocar a roupa de cama, porque todo mundo sabe que tem aquele lençol de elástico aqui embaixo, né? Então é difícil, a criança de 10 anos consegue já trocar a roupa de cama, mas ajuda a criança. Tem adulto que até hoje em dia tem dificuldade com a roupa de cama. Pode ajudar a preparar o jantar de novo, né? Cada idade a gente vai subindo um pouquinho o grau de coisas que a criança consegue fazer. Então, 5 anos ela já começou a fazer alguma coisinha, 8 anos ela tá mais evoluída, com 10 anos ela já te ajuda de fato a preparar a refeição. E ela também pode começar a ajudar a cuidar de um irmão mais novo que ela tiver. Ajudar a cuidar. Não coloque seu filho pra cuidar. Não é uma responsabilidade integral do seu filho. Não é pra criança se sentir responsável pela outra criança. Não, ela só tem 10 anos, não é pra colocar nas costas dela. Mas ela pode te ajudar com algumas coisas. Meu filho, olha aqui seu irmão rapidinho que eu vou no banheiro, por exemplo. Tá tudo bem. Com 10 anos eu ajudava já. Lembrei. Com 10 anos, eu estudava no período da manhã e meu irmão estudava no período da tarde. E os meus pais, os dois trabalhavam e acho que era até umas 6 da tarde. Então, meu irmão saía antes da escola e ele voltava de período escolar. Minha responsabilidade, eu me achava. Eu ia até o portão do prédio buscar o meu irmão. E aí eu falava pra ele, agora você senta e faz sua lição de casa, enquanto o papai e a mamãe vêm. E a gente ficava sentados os dois fazendo a lição de casa, e até os meus pais chegarem, e aí a gente ia ajudar nas tarefas de fazer a janta, essas coisas assim. Mas eu me achava muito adulta, eu tinha, 10 anos e eu era... Nossa, eu cuido daquele pirralhinho que é meu irmão. Era o máximo. A criança gosta de sentir que tem essa responsabilidade, né? De coisas fáceis, obviamente. Mas ela gosta de saber que ela pode ajudar que ela é responsável, né? Nossa, eu sou muito responsável. Era assim que eu me sentia. Todo episódio tem dica, e nesse não seria diferente. Vou falar pra vocês brinquedos que são legais aos 3 anos. Nas idades que a Júlia falou, né, gente? Aos 3 anos é legal a gente dar corda para as crianças. Lembra que eu falei lá no episódio 1 que as crianças aos 3 anos começam a pular? Então, corda é uma brincadeira, um brinquedo super legal, porque seu filho ele tá aprendendo a pular e vai ser um brinquedo que vai desafiar ele e também vai incentivar essa nova tarefa que ele tá aprendendo e refinando. Aos 5 anos, talvez o brinquedo que papais mais querem dar para os seus filhos. Lego.
Aos 5 anos, eles são super fãs dos Legos, de montar e de criar personagens, historinhas, Sim. tudo montando pecinhas. Cuidado com as pecinhas no chão pra não pisar. E cuidado se você tem um irmão mais novo com o tamanho da pecinha pro pititico não pegar. Dos 8 aos 10 anos já entram aqueles jogos de tabuleiro, inclusive com contas simples, os bancos imobiliários. Até porque a criança, a partir dos 10 anos, já pode declarar imposto de renda. Mentira. Essa é uma piada interna aqui, porque o senhor da Júlia quer colocar o filho lá pelos 5 anos pra já declarar o imposto de renda, gente. Toda vez ele me pergunta, mas com que idade vai declarar o imposto de renda? Então, de 8 a 10 anos, os jogos de tabuleiro, e aí vira uma brincadeira familiar, né? Que aí senta na mesa à noite, ninguém precisa assistir televisão na sua família. Senta e vai brincar com seu filho, vai ter aquele momento saudável em família. E os jogos de tabuleiro são muito legais, a gente gosta até hoje. Uma das minhas memórias mais gostosas da infância são os jogos familiares que a gente fazia noites de jogos, e pegava todos os jogos de tabuleiro e fazia noites de jogos, era super divertido. Então, acho que, de fato, não precisa da TV, né? Não precisa. Crie momentos com sua família que vai ser legal. Até o próximo episódio, gente! Tchau, tchau!